Hello, is there anyone online? It's the wrong name. Let me change the name in here. It's with teacher Andre's name. Hi, Josie. I'm just changing my name here because I'm not teacher Andre. There's something wrong in here. And I don't know how to change it in here. Hi, Dani. Hi, Chris. Hi, Rafa. I'm just trying to change my name in here. No, they can change it in here. Hello, Lais. Hello. Happy to hear your voice. How are you? Happy to hear my voice too, because I was praying to have my voice today, and now my voice is back. Que bom! Gente do céu, I was like with a very bad sore throat, 3 days having antibiotics. So it was quite difficult. I'm still taking some medicine, but I'm better now. Happy to hear you all. Let's say hello, hi, Inês. Acabar uma delas. E o pior é que as minhas férias, acredita? Quando eu acabo elas, todas elas acabam juntas. Turn off the audios from everybody. Whenever you want to speak, whenever you want to speak, you can make your audio, your microphone on. You can turn it on, right? So we don't have the sound, the noise. I would like to know, how are you today? How was your week? If you can tell me, how was your studies? Today we have a new step coming on. We are going to start the new classes from 21 to 30, and I'm going to set it to start just after our class. You're gonna have the new videos and the new materials available today, and you're gonna have 2 weeks. I would like to know if all of you, if you could read the email I sent yesterday. I have now many people on. Who's on with me? Janaína, Rafa, Marinês, Luz do Sol, Josi, José, Jardiane, Dani, Cris. How are you people? Please say hello, say what are you doing, how is the day? How is the day in your city? What are you doing now? And then we're going to start answering the questions. Whenever you are going to speak, please turn on your microphone. Or would you like me to turn it on? I can turn it on. Chris, how are you? How are you in your city? How is the day there? Sunday, beautiful Sunday. Can you hear me? I can hear many voices. Can you hear me? Vocês conseguem me ouvir bem? Yes. Yes. Yes, Rafa. Yes, I can. Jardim me escuta, good. Janaína, can you hear me? Yes, I can. Perfect. Marinês, can you hear me? Yes, yes. Very good. So tell me, how are you? Are you doing good? Aline is now with us today. How are you? Now I'm recording. I think I'm recording. We are with 11 people online. I'm so happy to see you all here on a Sunday afternoon, studying, dedicating. I have many questions to answer today. So I'm going to start answering the questions they were posted on our forum. And we start answering that. So I'll turn off the microphones. And after we answer all of the questions, I'm gonna open for you to ask new questions, right? Like live questions that you have and you didn't post or that come up to your mind now. Okay, can it be fine? I'm gonna share with you my screen.
screen. And after, I'm going to send you this material because I forgot to do it. I'm sorry. I forgot to do it earlier, I mean. I normally send you in the group before. Let me share my screen with you. Tell me if you can see it well. I hope you can. Yes? Can you all see my screen? Just make like a this sign, like a thumb sign. Yes? Yes. First question is Maria Inês, and Maria Inês is with us. Very good, very dedicated person. So I'm gonna answer her question now lively. Maria Inês asked me, and I was really, really, really happy with all of your questions today. They are getting deeper and they are getting, I mean, I'm trying to speak more English with you so you can train your listening. If you find it difficult, let me know, right? Is it too hard for you? Or can you follow it? Pouco. Ah, muito bem, ó. Vocês entendem um pouco. Entendem mais ou menos do que eu estou falando? Eu estou tentando falar mais em inglês essa parte introdutória toda com vocês, porque ela é normalmente o que vocês já entendem, que é o que eu pergunto, como vocês estão, como é que estão as coisas, como está o dia, falando das perguntas, falando do fórum, da organização, de como a gente vai fazer a nossa aula. Então, isso normalmente já é para a gente ir treinando o nosso listening. Então, assim, por mais que assim, soe estranho, tipo, nossa, a teacher tá falando tudo em inglês, parece que ela tá falando outra língua. É pra gente começar a botar o nosso ouvido a ouvir outra língua mesmo. Já estamos na metade do curso. Isso é uma coisa linda de ver. Então eu falo, vou ajudando vocês também, mas eu vou tentar ir respondendo, falando em inglês. E se vocês alguma coisa perderem ou sentirem que não entendi, please, podem ligar o microfone e perguntar o que tiver que perguntar, tá bom? Eu paro e vou para o português, vou para o inglês, a gente precisa entender as respostas. Vou ler a pergunta. I'm going to read the question from Maria Inês, the first. Frases ligadas por conjunção, o uso do it. Que baita de uma pergunta, ó. Quando temos duas frases ligadas por uma conjunção, é necessário colocar o it antes do verbo na segunda frase? Como é importante vocês colocarem o exemplo nesse tipo de pergunta, porque daí eu consigo entender exatamente o que vocês estão me perguntando. My dreams, when I was a child, it was to be a teacher and to have a beautiful house. A frase está correta, deveria ter o it antes do have. Vamos ajustar essa frase. Essa frase que tu fizer, meus sonhos, quando eu era criança, então aqui eu tenho duas frases, né? Eu tenho, na verdade, não são frases conectadas por conjunção. Aqui, na verdade, tu deslocou um tempo, tu deslocou uma expressão de tempo que é quando eu era uma criança. Esse quando eu era uma criança poderia estar no início da frase, porque ele é uma expressão de tempo que eu posso mover ele na frase, né? Eu poderia dizer, quando eu era uma criança, os meus sonhos eram ser professora. Sim? Acompanha meu raciocínio? Se eu tirar só isso aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Hoje eu deixei esse espaço em branco para eu poder anotar. Vamos ver se eu estou mexendo bem no zoom agora. Acho que vai ficar melhor meu zoom aqui. Ó, se eu pegar só essa frase aqui, ó. Peraí, corta. Não tá bom ainda, teacher. Peraí que eu vou destacar de novo. Ó, se eu pegar só... destacar. Ó, se eu pegar só isso aqui, ó. When I was a child. Cadê a minha coisinha de pintar, gente? Agora vai. Ok. Fiz alguma coisa errada de novo, ó. Desenhar. Só isso que eu quero, ó. Aqui. Se eu pegar só essa frase aqui, ó. Vamos ver se todo mundo me enxerga bem agora. Me digam aí. When I was a child. Se eu pegar só isso aqui é uma expressão de tempo. Quando eu era uma criança, que é feita por uma frase. Então é uma locução adverbial temporal, de tempo. Ela poderia estar tanto, ó, se eu quisesse pegar ela, deixa eu ver se eu consigo retirar ela daqui. Se eu quisesse retirar essa frase, ó, aqui eu tô retirando só uma coisinha. Se eu quisesse retirar essa frase e colocar no início, eu veria que ela é que está deslocada. Ela pode vir no meio? Pode. Ela teria que vir entre vírgulas, tá? My dreams, vírgula, when I was a child, vírgula. Mas ela não está conectando uma frase na outra. Como assim, teacher? Deixa eu pegar aqui, eu preciso achar a minha ferramenta. Ela não está conectando uma frase na outra. Ela está
dentro de uma frase. E se ela está dentro de uma frase, eu preciso continuar a minha frase depois dela como se eu não tivesse ela. E daí eu já respondo a tua pergunta, Marinesa, que já está respondida. Ó. Como eu tenho aqui, se eu tirasse essa frase daqui, deixa eu pintar de outra cor isso aqui, deixa eu botar um... Deixa eu ver se eu consigo. Laís, Pode falar, pode falar. você não pode copiar essa frase no Word e fazer essa ferramenta que você quer para deslocar a frase no Word? Acho que é mais fácil. Ou eu posso fazer até aqui, ó. Ó, vou copiar aqui, ó. My dreams. Ó, se eu quiser colocar, deixa eu escrever em outra caixinha de texto aqui, when I was a child. Esse aqui eu vou pintar de outra cor, para que vocês entendam que ele é só uma expressão adverbial de tempo. Isso aqui eu posso colocar em qualquer lugar, tá? Esse when I was a child, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Ele pode vir para o início. Quando eu era uma criança, os meus sonhos... E daí eu preciso continuar outra frase. Porque ele é uma locução adverbial de tempo, tá? Ele só tá ali para me dizer o tempo. Quando que tu tinha esses sonhos. Então, se tu quiser colocar ele aqui, só tem que imaginar que depois dele... Por isso que a gente coloca a vírgula. Essa é a função da vírgula aqui. É me mostrar que depois dele vai continuar a frase que estava antes da vírgula. Antes da vírgula eu tinha só o sujeito, meus sonhos. Se eu já tenho o sujeito, que são os meus sonhos, eu não vou usar o it, porque o it é um sujeito, né? Então eu não vou dizer meus sonhos, ele. Já tá ali os meus sonhos. Então, se eu fosse fazer uma frase só, eu diria meus sonhos, e daí eu preciso continuar depois do it. Ó, e aí não vai ser o us. Por que não pode ser o us? Agora tu tenta me responder, Marinês, por que não pode ser o us? Plural. Ouvi, alguém me disse. Ah, tá desligado o áudio. Porque tá desligado. Porque não é terceira pessoa, tá no plural. Very good, tá no plural. Se tá no plural, é very good. Eu preciso que seja were. Então, my dreams were to be a teacher and to have a beautiful house. Tá. Então, aqui tá perfeito. Se eu quiser colocar isso aqui antes, when I was a child, eu posso fazer isso e colocar uma vírgula. Ó. Porque isso aqui é uma locução adverbial de tempo deslocada. Ó. Ela pode vir aqui, ela pode vir no final da frase. My dreams were to be a teacher and to have a beautiful house when I was a child. Ou eu posso colocar ela exatamente onde tu colocou. Daí eu vou deixar o espaço para ela, né? Deixa eu abrir bem aqui para vocês enxergarem. Aqui. E daí eu vou colocar ela entre vírgulas, ó. Ó, my dreams, vírgula, when I was a child, were to be a teacher and to have a beautiful house. Ó. Por isso que não vai aquele it, não é porque é conjunção, é porque, na verdade, eu não estou conectando uma frase na outra, eu estou pegando somente uma locução adverbial que está em formato de frase, mas ela somente está dizendo quando que isso aconteceu, e estou colocando ela no meio da frase. Mas tá ótima a tua frase, very good. Do you understand? Yes? Yes. Yes? Ali, pode falar. Ali antes, e então ali depois do and, to have, aí também não precisa. Tá correto. Não, então. porque por que tu não precisa ali depois, ó? Porque tu tá falando dos teus sonhos, ó. Deixa eu tirar esse azulzinho, porque o azulzinho só confunde, ó. Meus sonhos eram o quê? Aí eu tô continuando. Quais eram os meus sonhos? Aí o objeto da minha frase eram ser professor e ter uma casa bonita. Tá? Inclusive, paralelo, que é o que a gente chama. Paralelo é dois verbos do infinitivo, ó. To be a teacher, to have a beautiful house. São frases paralelas e corretas. Tem dois verbos bem como se tivesse assim... É tipo como se você falar para você assim, eu gosto de comer doce, chocolate, chiclete e carne, sei lá, só coisas. Ou se eu falasse para ti assim, eu gosto de comer chocolate, doce, chiclete e beber água. Não é uma frase paralela, porque eu estou listando coisas e eu coloquei um verbo. Isso é uma coisa mais avançadinha, mas assim, é só para ficar bonito assim no texto, né? Então, quando a gente está escrevendo, especialmente na fala, a gente até usa. Mas quando a gente está escrevendo, a gente está treinando os alunos, especialmente a escrita,
para prova de IELTS, prova de TOEFL, de proficiência, a gente fala, alunos, tentem fazer frases paralelas. Se tu vai fazer com verbos, tu vai listar coisas com verbos, lista sempre com outros verbos. Se tu vai listar substantivos, lista só substantivos, para que fique um texto mais líquido, assim, né? Para que a gente leia e ele pareça fluido, right? Isso é um pouquinho mais avançado, porque além da tua pergunta, mas acho que valia a pena a gente comentar aqui, porque tá bem escritinha a tua frase, com 2 verbos infinitivos, right? Ok. Perfect. E aí aqui vai isso aqui, ó, bem bonitaço. Ela pode ter a mesma função, a mesma colocação que tu colocou, só vai tirar aquele it, por quê? Porque aquele it, ele estaria sendo como um segundo sujeito da minha frase, tu entende? Uhum. Ele aqui antes do were, ó, ele estaria como um segundo sujeito. Que bom que tu colocou was, porque tu viu que ele só te atrapalhou, né? Porque tu só colocou was, porque tu colocou it. Se tu não tivesse colocado o it, tu ia perguntar para quem é que tá sendo esse verbo? E aí tu lembraria que o my dreams, que é o teu sujeito. Sim, aqui vai estar o teu sujeito, ó. O subject é o my dreams. Aqui tá o teu verbo que vai falar pelo sujeito, ó. Aqui tá o verb. Ó, o verbo principal, que é o que a gente fala, né? Ó, tá aqui bonitaço, ó. Right? E aqui em cima, que é o extra, é a adverbial clause. É uma locução adverbial de tempo. Em português a gente chama assim. Mas ela só tá me mostrando quando que isso aconteceu. Por isso que ela tá ali separadinha. Right? Ok. Yes? Okay? Yes. Thank you. Great. Thank you for the question. It was a very good question indeed. Deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu pegar o mouse, deixa eu subir. Como é que eu faço para isso ficar ali? Tem que ficar ali. Fica ali. Olha aí. Depois eu tenho que selecionar, salvar. Acho que vou fechar e vou abrir de novo. Tá. Vamos de novo. No. Good, but it was beautiful. Eu vou botar isso lá para cima depois. Não sei por que isso acontece. Eu gosto de usar o quadro branco aqui. Mas ele eu posso salvar ali, ó. Teacher, salvar. Tela salva. Agora embaixo tem uma pergunta maravilhosa que também é da Inês. Eu vou tirar isso aqui daqui agora que já salvou a tela. Para poder responder a de baixo. Espera aí. Agora sim. Good, fechei. Essa pergunta é maravilhosa. Uso e omissão do that no meio da frase. Na frase, they know that I am retired. Está correta ou eu devo omitir o that? Deixa eu ver se todo mundo acompanha essa pergunta. Ela é muito maravilhosa e ela geralmente surge quando a gente está lá terminando o nível 2 indo para o nível 3. Que a gente vê alguma coisa de relative pronouns. E daí a gente tem essas dúvidas com... Eu posso usar o that? Tem que ser o that sai, porque algumas frases a gente vê com that. Algumas frases a gente vê sem o that. E na tradução ele está sempre como que. É daí que surge a dúvida, né? Tá sempre escrito o que e às vezes não tem o that. Porque no português a gente precisa dizer o que. E aí a tua pergunta é bem isso, omissão. Quando é que eu omito o that? E daí eu escrevi umas frases, eu vou colocar elas aqui. Eu escrevi umas frases para ficar bem claro. Deixa eu copiar as minhas frases aqui e vou te botar. Ficaram bem bonitas as minhas frases para facilitar a compreensão e ser mais breve. Vamos ver se vocês estão me enxergando a minha tela. Deixa eu botar para cima. Anotar. Texto. Ó. Vamos junto. O that, eu vou explicar primeiro rapidamente em português, depois a gente pode ler o que eu escrevi antes. O that significa que. Ele é um pronome relativo, tá? A gente não tá falando do that, que é o demonstrativo aquele. Não significa aquele, ele significa que, nesse ponto, tá? Que é a dúvida da Inês. Ele significa que. Então, eles sabem que eu sou aposentada. They know that I am retired. Neste caso, they know that I am retired. O that está com função de objeto nessa frase, não de sujeito. Ele pode ter função sujeito e ele pode ter função objeto. Tá, teacher, tu tá falando difícil pra caramba hoje. Sim, eu sei, mas eu vou explicar bem bonitinho através de frases ali. Eu escrevi elas antes para ficar bem fáceis usando o meu chimarrão que tá aqui.
Porque o that, gente, mas assim, vamos ver se a gente entende pela explicação gramatical. Se a gente não entende pela explicação gramatical, eu vou ir pela parte mais fácil que eu escrevi embaixo também. Como ele está na função de objeto, ó, object pronouns. If there isn't a verb directly after the relative pronoun, then we know that the relative pronoun is an object. Vamos ver se a gente entende essa frase. Se não há um verbo depois do pronome relativo, o pronome relativo no caso é o that, tá? Tem o pronome relativo aqui, a gente vai saber que o that, o nome dele é relative pronoun. Se não tem um relative pronoun, aqui, deixa eu pintar de uma cor aqui. Se não tem, peraí que ficou feio. Se não tem um verbo diretamente depois do that, depois do relative pronoun, então a gente sabe que a função do that é uma função de objeto. Aí vamos ver o exemplo. This chimarrão is very hot. Very hot. This chimarrão is very hot. São duas frases. É para isso que a gente usa o pronome relativo, é para juntar duas frases, né? Ó, então, this chimarrão is very hot. I'm drinking it. Daí eu quero usar essas duas frases para fazer uma. Daí vocês vão ver lá a minha frase de baixo. This chimarrão that I am drinking is very hot. Olha a minha frase aqui. Tô lendo essa aqui, tá? Ó. This chimarrão that I am drinking is very hot. Vocês conseguem enxergar que logo depois do that eu tenho um pronome e não um verbo? Sim? Eu tenho um I, que nem eu tenho na tua frase. Exatamente como tu tinha na tua frase. That I am. Então, se eu sei que logo depois do that, essa é a fórmula fácil, tá? Se eu sei que logo depois do pronome relativo não tem verbo, eu já sei que aquilo ali é um objeto. Sabendo que é objeto, eu posso omitir. Olha de baixo. This chimarrão I'm drinking is very hot. Não precisa usar o that. Não precisa, porque é objeto. Então, ele pode ser omitido. Quando é que o that não pode ser omitido? Quando ele for sujeito. Ah, vamos ver um exemplo disso, teacher? Vamos. Sempre com exemplo fica mais fácil. Ó. Peraí. Deixa eu selecionar de novo aqui o meu texto. Subject pronouns. If a verb comes right after a relative pronoun, then the relative pronoun is a subject. Então a gente sabe, quando vier um verbo depois do relative pronoun, a gente sabe que ele é um sujeito. Vamos ver o exemplo agora. This chimarrão is very hot. It comes from Rio Grande do Sul. Estou falando só do chimarrão agora. São duas frases, eu vou transformar em uma. This chimarrão that is very hot comes from Rio Grande do Sul. Cadê o meu that agora? O que tem depois do that? Can you help me out? O que a gente tem logo depois do that? What can you see just right after that? Verbo to be. É o verbo is. Very good. This is verb to be. Então, eu vou pegar um circulinho bonitinho aqui e vou colocar no is. Então, eu olhando para essa fórmula, eu já sei que esse meu that, ele é sujeito. Ele é sujeito. Se ele é sujeito, ele não pode ser omitido. Então, quer dizer que se eu falar this chimarrão is very hot, comes from Rio Grande do Sul, tá errado. Daí tá errado. Sempre que o that estiver na função de sujeito, ele precisa estar na frase. Sempre que o that for o objeto da frase, depois dele não tiver um verbo, eu sei que ele pode ser omitido. Fácil, difícil, mais ou menos? Legal. Legal? Tell me, please. É porque esse that está retomando o sujeito, que é chimarrão. Perfeito, é isso aí. É porque eu sigo falando do chimarrão. Se eu fosse fazer uma explicação um pouquinho mais gramatical, por enquanto eu queria que vocês entendessem. Porque existe uma regra fácil de lembrar, né? Depois do pronome relativo, não precisa ser o that. Poderia ser o which. Quem já está estudando isso, acho que no nível 13, acho que vê os relative pronouns, né? Me ajudem a lembrar de cabeça, não lembro. Mas acho que no relative pronouns a gente vê no nível 3 com a teacher Alejandra, eu acho. Talvez tenha sido. Não vou lembrar de cabeça. Mas acho que sim. Então, assim, relative pronouns, a gente tem o that, tem o which, tem o who, tem o whom, tem o where, todos eles são relative pronouns. Eles vão seguir a mesma regra que isso aqui, tá? Eles sempre vão servir para conectar frases. Tenho duas frases, eu quero transformar as duas numa só, para não repetir um monte de sujeito, um monte de coisa. Então, eu tenho que tentar, como é que eu conecto essas frases? Tem bastante exercício disso quando eu ensino essa aula. Ó, this chimarrão is very hot. Se eu fosse pegar bem gramaticalmente, para vocês entenderem, ó,
Eu não quero complicar para vocês. Mas olhem esse it aqui, que é o da segunda frase, tá? Esse it, ele está retomando o quê? O chimarrão, certo? O it da segunda frase tá falando de chimarrão. Então, por isso que esse pedacinho ele vai retomar sujeito. Por isso que o that, que é o que está substituindo o it, é o sujeito. This chimarrão, that is very hot, comes from Rio Grande do Sul. A gente omitiu o sujeito, porque eu tô falando do chimarrão ainda, não tô falando de mim. Na frase de cima, olha só, a primeira frase é this chimarrão is very hot, e a outra frase é eu estou bebendo chimarrão. É uma outra frase, não tô falando do chimarrão, tô falando de mim agora. O sujeito da minha segunda frase é diferente do da primeira. Vocês conseguem acompanhar isso? As duas frases aqui, eu tenho o mesmo sujeito. Aqui, eu tenho frases com sujeitos diferentes. Quer dizer que elas são frases independentes. Por isso que o that pode ser omitido. Porque são frases que uma é objeto da outra. Elas não são duas partes de um só. Parece difícil, mas se vocês pensarem naquela regrinha básica, depois é um verbo ou depois não é um verbo, vai ser mais fácil. E depois que você... teacher, mas eu vou ter dificuldade de fazer frases assim. Não vai. Treina bastante lendo esse tipo de frase. Toda vez que tu observar agora essas frases nos textos, achei um that. Quais são os outros que eu tô falando? Parece que eu tô falando grego, porque talvez vocês não tenham visto essa aula ainda. Deixa eu anotar aqui, ó. Poderia ser which, que também significa que, mas é usado para coisas, normalmente. Evento, which. Who, que é só usado para retomar pessoas, também significa que. Where, quando eu vou retomar lugares. Aquele lugar que eu morei. That place where I lived. Então, que eu morei, fica where. Esses são os mais comuns. E eu tenho o that. Então, se eu tô falando desses três, especialmente desses aqui, tá? O whom é mais formal. A gente não vai botar ele aqui nessa lista juntinho, porque ele é mais formalzão. Ui, peraí. Agora, como é que eu seleciono tudo? Eu quero trocar de cor. Então, isto aqui, ó, esses aqui todos são relative pronouns. Relative pronouns. Sempre que vocês encontrarem eles nos textos das TEDs agora, eles aparecem muito, tá? Observem como é que eles estão escritos. Depois dele tem um pronome. Por isso que poderia omitir. Depois dele tem um verbo. Então, aqui eu não poderia omitir. Façam esse exercício mental de fazer essas análises. Eu vejo que vocês já têm feito. Por isso que vocês fazem essas perguntas maravilhosas. Porque vocês estão trabalhando a mente para entender por que aqui tem that, por que aqui não tem. É a forma mais maravilhosa de aprender. Porque a gente, tá percebendo a língua, vai percebendo como ela funciona. E ela funciona assim, né? Então, assim... aqui existe uma regra? Existe. E ela é clara, como já diria não sei quem do futebol lá. A regra é clara, né? Então, depois do that, depois do which, depois do who, tem um pronome, tem outra coisa que não seja um verbo, eu posso omitir. Tem um verbo, não posso omitir. Por quê? Já sei que um objeto, o outro é sujeito. Tá, tenho dificuldade de montar. Primeiro treina observando e depois tu vai conseguir montar tuas próprias frases usando isso. Tem uma aula de Relative Pronouns, eu acho que é no nível 3. Se vocês puderem me ajudar olhando depois ali o escopo de conteúdos, eu posso procurar aqui também. Se não é nível 3, é nível 4, que a gente trabalha Relative Pronouns. Very, very nice, right? Did you understand it? Yes? Yes, thank you. Yeah, no problem at all. Very good. Thank you for this question, because it was a very important question. Eu vou apagar aqui, depois eu coloco de novo aqui no material para mandar para vocês lá no grupo. Que aqui ele tá apagando, é como se fosse um quadro, como se eu estivesse escrevendo e depois eu tenho que apagar. Agora que eu entendi. Tá. Agora embaixo, the third question is from Fernando. I don't know if Fernando is here with us. I have some things on the bate-papo. O que mais que estão falando aqui? Good afternoon, people. Hi, teacher. Tô acompanhando no trabalho. Não vou poder falar. Não tem problema, Lu. Que bom que tá por aí. Tá dando microfonia em alguém? Microfonia ainda? Rafa, como é que tá o teu áudio? Tu me escuta bem agora? Tá microfonando o meu. Só consigo ouvir no fone e o fone tá chiando muito. Que estranho, quando tu ligou agora o teu microfone, deu som de microfonia aqui. Eu acho agora que melhorou, agora melhorou. Será que ele não tá muito alto? Ele tenta baixar o volume dele, talvez o volume esteja um pouco alto. Não, mas mesmo baixinho, mas agora tá melhor. Foi? Que bom, que bom, que bom.
Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Às vezes eu volto lá no chat para ver o que tem de dúvida. I have a question from Fernando. Question about class 18, level 3. Let's see who is in class 18, level 3. What is the difference between wide and large? Observation. In class 18, teacher Alejandra fala sobre places, superlatives, the widest, the largest. Porém, ela traduz os dois com o mesmo sentido de mais largo. Best regards. Que linda pergunta do Fernando. Ó. E daí eu coloquei até uma informação aqui, que eu tirei do Oxford Dictionary, que depois eu vou mandar para vocês, que eu achei super bonito isso aqui, mas essa aqui não é a resposta. O que eu anotei aqui para falar para o Fernando, e para todos que estão aqui talvez tenham essa dúvida, que wide e large, eles vão ser sinônimos num sentido. Quando a gente quiser falar de grande, mais largo, eu vou falar, os dois vão ser sinônimos. Aí eu até anotei aqui umas frases que eu vou usar na tela. Eu também anotei coisas legais. Deixa eu copiar e vou botar aqui para vocês verem. Just a minute. Ó, cadê? Eu preciso de espaço agora do Fernando. Eu ocupei todo o espaço do Fernando aqui com essa parte do dicionário. Vou colocar aqui do lado, então. Ó. Assim como vocês quando fazem homework, toda vez que eu vou preparar fórum, eu faço homework. Eu anoto tudo que tem que falar, todas as coisas para não ficar falando em vão, assim, né? Não ficar viajando. Aqui. Então, toda vez que eu estiver falando ali, ó, aqui, ó, é a última coisa que eu tô falando, agora eu perdi o meu, eu aqui em cima, agora ele veio para cima, aqui o meu anotar, minha ferramentinha. Desenhar linha. Ó, aqui, embaixo dessa linha vermelha, é quando eles são sinônimos, ó. Including a very large number of variety of different people or things, covering a large area. Com esse significado, de quando eu tô falando de muito, uma variedade de coisas, uma grande área, eu posso usar tanto wide quanto large. Wide normalmente é traduzido por largo e wide. E large, normalmente, como grande. Por isso que eu nunca tinha pensado que eles poderiam significar a mesma coisa. A dúvida do Fernando, eu fiquei pensando, será que ele não quis dizer big e large? Mas eu acho que ele, não sei, mas eu acho que não. Então, quando eu busquei lá no Oxford Dictionary, ele traz essa definição, que normalmente eles são sinônimos nesse sentido apenas. Aí eu botei um exemplo ali embaixo, ó. A manager with wide experience of industry. Poderia ser, ao invés de wide, poderia ser large. Alguém poderia traduzir essa frase para nós? Vamos ver quem é que está atento, quem é que está ouvindo. Help me out. Quem poderia traduzir essa frase bonitaça aqui, ó? Um gerente. Ai, que quietinhos que eles estão só porque é domingo. Vamos lá, vou falar um gerente com grande experiência em indústria? Very good, very good. Com essa ideia de vasta, thank you very much, Ardi. Então, assim, ó, quando eu vou falar de gerente com uma vasta experiência, quando eu vou falar de vasto, de muitas coisas, tipo a large number of people, a wide number of people, aí eles são sinônimos. Quando é que eles vão ser diferentes? Aí, para mim, é mais comum esse uso quando eles são diferentes. Vamos olhar lá em cima, ó. Quando eu estou falando de measure, normalmente o wide, para mim, eu sou muito visual. Então, wide, eu vou sempre lembrar de quando eu vou medir de um lado a outro, tá? Quando vocês forem comprar calça, olha que engraçado, exemplo de mulher que gosta de ver roupa, eu adoro ver roupa. E aí, assim, quando a gente vai, tem umas lojas aqui no exterior, não sei se no Brasil tem, porque eu percebi isso agora faz pouco tempo, que eles dão um valor, tem um número para o W e um número para o L. E eu lembro que meu pai perguntou, por que tem dois números, filha? Por que tem um número, sei lá, 38 para o W e 40 para o L? Eu disse, vou descobrir. Porque eles estão falando de wide, eles estão falando de waist, na verdade de cintura, mas waist também é de área que vai de um lado a outro. Wide, a ideia de width, né, de largura. Mas a gente tem waist, que é a cintura. Vai dessa essa área, né? E a outra era length, que é de comprimento. Então, eles têm um tamanho para comprimento e um tamanho para cintura. As calças não são todas do mesmo tamanho, porque tem pessoas que são mais altas, pessoas que têm mais cintura, né? Mais ou menos cintura.
Então, wide sempre me dá a ideia de medir de um lado a outro. Então, a gente sempre vai ter combinações de wide, de largo. Quando a gente vai falando de rios, quando a gente vai falando de pontes, a largura da ponte, é sempre de um extremo ao outro. Não com a ideia de grande aqui, daí com a ideia de largura mesmo. Então, ali, ó. How wide, a wide river, ó, um rio largo. Um rio largo, não sei se a gente falaria isso em português. Alguém sabe uma tradução mais bonita para isso? A wide river. Um rio... Acho que é largo. Não sei se a gente fala isso em português. Extenso, pode ser. Porque a gente está falando da largura, da extensão. Melhor, extensão é mais bonito mesmo. Sam has a wide mouth. Wide é isso aqui, ó. De um ponto a outro. Se eu vou medir de um ponto a outro. Tem uma boca ampla, extensa, comprida. Ó. Essa é a minha... aqui que eu estou falando. Wide mouth. Já falando de wide, é isso aqui. Então, Sam has a wide mouth. How wide is the stream? Quão largo é aquela... como é que eu vou dizer isso em português, gente? Qual é a tradução disso? Eu pego the stream of the sea. Como é que a gente fala isso em português? Alguém me ajuda com isso em português? Deixa eu achar aqui. Deve ter um... Não consigo traduzir. Tem palavra para mim que falta. How wide is the stream of the ocean, for example? Peraí. Já chamo aqui. Ó, corrente do oceano. Se eu vou pegar a corrente, quão larga, quão extensa é aquela corrente? Se eu tiver... Aqui, por exemplo, tem corrente de rio, de oceano. Eu sou super bom em geografia. Que tem algum aluno de geografia, me ajude. Eu vou dizer, ó, it's about 2 meters wide. Sempre de um ponto ao outro. Eu estou medindo pontos. Se eu estiver usando o large não é para medir isso. O large vai dar a ideia de quantity. Big size and quantity. Eles são diferentes. Eu não posso usar um pelo outro. A large area, a large family, a large house, a large car, a large appetite, a large number of people, a very large sums of money, large, medium, and small, medium and large for clothes, de tamanho, né? Então aqui quando eu estou falando de quantidade, ou estou falando de, quero dizer muitos, é uma grande família. Eu não vou dizer a wide family, porque eu não estou medindo de um ponto ao outro, eu estou falando que é uma família grande. Então no sentido de grande, o large vai ser mais sinônimo de big do que de wide. Wide não é sinônimo para grande, ele é sinônimo para extenso, para largo, mas não para grande. Então, aí foi para isso que eu coloquei aquelas coisinhas coloridinhas ali antes de botar esse texto aqui. Deixa eu fazer isso agora. Ó, antes de botar aqui, eu botei uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês. No dicionário da Oxford, eu coloquei aqui um link, isso aqui eu vou mandar para vocês depois lá no grupo, que é muito legal da gente aprender collocations. Which word? Quando a gente coloca lá no dicionário oxfordlearndictionaries.com, daí a gente pesquisa lá. Pesquisei por wide e pesquisei por large. E daí ele tem essas caixinhas amarelas que diz assim, ó, which word? Que palavra usar com cada uma daqueles adjetivos que normalmente são citados como sinônimos. Daí a gente tem, ó, these adjectives are frequently used with the following nouns. Então, estes adjetivos frequentemente são usados com os sinônimos seguintes. Quer dizer que é mais comum eu ouvir falar a big man do que a large man. A large man soa estranho, mas a big man é mais comum. Eles têm esses dados de o que é mais comum usado, tá? Assim como para nós em português também. Sei lá, eu vou dizer uma mesa grande, mas eu não vou dizer uma mesa vasta, apesar de que vasto e grande parecem coisas sinônimas muitas vezes, mas para mesas normalmente a gente usa grande, né? Então a mesma coisa no inglês, a gente tem ali vários sinônimos que parecem sinônimos, mas que são usados com algumas palavras específicas. Então isso é legal quando a gente está em dúvidas, especialmente quando o pessoal está estudando para exames internacionais, é legal aprender algumas collocations de palavras que a gente mais usa, tipo a large number. Normalmente tu vai ver a large number e não a big number, não a great, não vou ouvir a wide number, tipo um grande número, um grande número de pessoas, a large number of people.
É muito mais comum essa expressão do que se eu usasse, sei lá, a great number of people. Até se usa, mas é mais a large number of people. Para number, normalmente vai vir large. Area, a large room, a large company, large eyes, large family, large volume, large population, large problem. E depois a gente tem outros sinônimos que normalmente aparecem como sinônimos, que são wide e broad. Aí sim, broad and large. These adjectives are frequently used as with the following nouns: wide street, wide river, wide area, wide range, wide variety, wide choice. E broad, shoulders, shoulders é isso aqui que vocês estão enxergando. Eu não tenho broad shoulders. Tem gente que tem maior que os meus, mais, como é que a gente fala isso? Mais amplos. Ombros largos, que é o que a gente fala. Eles usam broad shoulders e não wide shoulders. A broad back, costas amplas, né? A broad smile, a broad range, a broad agreement, a broad outline. Então, assim, aqui a gente vai ter as palavras mais comuns usadas com cada um dos adjetivos. Isso aqui é bem, como é que eu vou dizer? É bem detalhista, tá? É mais para quando eu quiser assim, tirar dúvidas. Eu quero aprender um pouquinho mais de vocabulário, eu quero escrever um texto, eu quero saber exatamente que palavra usar, quero treinar frases. Se você está no início, quem está lá fazendo o módulo 2 ainda, fica tranquilaço, que isso aqui é bem puxado, é bem elaboradinho. Mas é bom para quando vocês estão treinando escrita. Estou treinando escrita, estou fazendo uma aula na videoaula lá, e o professor pede para fazer um parágrafo. E aí tem o verbo, tem o adjetivo wide. Eu vou aprender como é que eu uso ele melhor. Então, isso é uma forma de estudo. Então, é legal. Eu vou mandar para vocês esse documento. Tem esse link para o dicionário online, que é aquele monolíngue que eu já indiquei para vocês numa outra aula. Vocês clicam e conseguem acompanhar. Tá certo? Deixa aí para a próxima dúvida, senão eu não termino hoje. Agora a gente tem aqui uma dúvida também da Marinês. Very good. Sons das vogais nas palavras. As vogais aparecem com sons diferentes nas palavras. Yes! Existe alguma regra ou dica para saber qual o som correto? Por exemplo, a letra A nas palavras abaixo. Eu tenho they, ei, o A com som de ei, amazing, o A com som de amazing, e apple. São 3 sons diferentes, muito bem apontados. Daí eu coloquei aqui para nós uma coisa que eu não sei se todos vocês assistiram, mas se não assistiram, precisam assistir, que ficou muito legal, muito legal mesmo, que é um vídeo que eu e o André fizemos, acho que no meio do ano passado, que é uma Masterclass of Pronunciation, e a gente dá dicas de pronúncia com as vogais. Então eu vou abrir aqui, no minuto 21 e 20, a gente fala de algumas pronúncias de vogais. Que assim, não existe 100% de regra, mas existem algumas regras que ajudam para a gente memorizar a pronúncia. E é no minuto, deixa eu abrir aqui. Peraí que trancou aqui. Peraí. Let me skip this thing. Great. Todo mundo enxerga o que eu tô mostrando aqui? Yes, can you see the video? Vocês estão enxergando o vídeo? Não. Não. Então é porque eu não tô compartilhando a parte certa. Parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Just a minute, I'm sorry. Deixa eu compartilhar de novo agora a tela com o vídeo. Tá aqui, ó. Já tá no minuto certinho. Agora sim? Yes. Yes. Só não tá saindo som para mim. Tem que compartilhar o som também. Não sai o som? Não. Peraí. Como que eu faço para compartilhar o som? Será disso aqui? Deixa eu ver. Será que tem? Tem. Eu jurava que compartilhava o som. Peraí. Let me put it again. Compartilhar a tela. Tá, quando eu coloco aqui compartilhar a tela, ele parece que vai compartilhar tudo. Mas não compartilha, será que não? Play. Tá saindo áudio no seu computador? Talvez porque tá saindo no meu fone. Deixa eu tirar o fone aqui. Tá, o fone. Vamos ver se agora vai aparecer, ó.
can, you can't. Vai ser Now? aquele poder, né? Yes? Ok, yes. Yes, I see. Ah, very good. Ó, Ter possibilidade. deixa eu passar para frente, lá no 21. Very well, mas isso não... acho que essa... É só um minutinho. Uma outra regrinha ainda, uma outra dica bem legal que eu ouvi, e que, nossa, essa muda a vida. Essa a gente começa a entender muitas coisas no mundo. Deixa eu explicar mais ou menos o porquê. Se tu pensar no português, tá? Tem o som do O, por exemplo. O som do O, ele pode ser O ou ele pode ser O. Aí tu vai colocar acento circunflexo ou acento agudo para diferenciar, mas às vezes não tem também, né? Que nem copo. Como é que é copo? Tem, não grifa, né? Não tem nem acento. Não tem acento, mas tu fala ó. E tem, por exemplo, lobo. Lobo. É bem parecido, né? Lobo e copo. Mas como é que eu sei que é O, como é que eu sei que é ó no português? Às vezes só ouvindo. No inglês também. Vai ter palavras que só ouvindo. Vou pegar um exemplo. Five, né? Five, que é o 5. Lembra do número 5? Five. E give, que é o verbo dar. Não é give, é give. E nem é five. É five, certo? Mas tem alguma regra para muitas palavras. 95% das outras palavras que não se enquadram nesse, né, give, five, 95% das palavras do inglês seguem uma outra regra. Que é uma regra do Magic E. Tá? Que a gente vai ver o que é isso agora. Mas primeiro vamos lembrar que o alfabeto, principalmente as vogais A, E, I, O, U. Pode repetir comigo? Vamos lá então, junto lá isso. A, E, I, O, U. Agora rapidinho, vê se tu lembrou tudo aqui. Vamos lá. U, O, A, E, I. Very good. Very good. That's right. É só lembrar, essa é a mais difícil, mas essa é a mesma do eu. Então é I. Facilita bastante. Very good, porque essa aqui, né? Pode confundir ali. Legal. Pegamos o som das letras do alfabeto, né? Mas às vezes ela não soa como A, né? Por exemplo, algumas palavras que nem... Como é que eu digo chapéu em inglês? Eu falo hat. Eu não falo hate, porque hate é outra palavra. E aí, como é que eu sei a pronúncia? Magic. Ó, eu vou mostrar essa para vocês agora. Por exemplo, só esse pedacinho, depois como a gente a gente falava antes, o inglês não tem acento gráfico. Ele não vai ter lá o acento circunflexo, o acento agudo, né? Vai marcar o stress, né? Que é o sílaba tônica. Mas ele tem algumas tricks, algumas coisinhas que vão nos ajudar a saber como se pronuncia. E ajuda os nativos também, né? Eles aprendem lá nas aulas como crianças, eles aprendem ainda uma regra bem legal, que é o que a gente vai falar agora, de quando que a letra é uma vogal curta e quando que a vogal de dentro da palavra, ela é curta e quando que ela é longa. O que significa de curta dentro e longa? da palavra. São os dois sons, pelo menos os dois sons da vogal. Elas podem ter mais de um, tá? Elas podem ter sons de tom, tem vários outros sons. E se ela for curta, se ela for uma vogal curta, ela vai ser lá o nosso schwa, né? Pelo menos um dos sons, né? Que nem car, né? Car. Ela vai ter um som curto. E quando vocês que eu pronuncio que não é care, mas é car, que não é, sei lá, hate, mas é hat, como é que eu sei isso, teacher André? Fácil. Mostro uma mágica para vocês. E a mágica é a seguinte. Eu tiro daqui o Magic E. O que vai acontecer? A pronúncia aqui fica hat, chapéu, né? Hat. Se eu colocar o E, fica hate. O A vai ter o som que ele tem no alfabeto. A. Mad, né? Longo, né? Crazy, mad, mad. E aqui fica made, que é feito, né? Que é o verbo fazer passado. Do verbo fazer. Nível 2. Aqui nós temos pet. I have a pet, I have a dog, né? Eu tenho um bichinho de estimação, pet. E o apelido do Peter é Pete. E não o som do I. O som que ele tem no alfabeto. Aqui é her, dela, né? Her. E que se eu botar aqui, vai ficar com som de I de novo, ó. Here. Toda vez que o E entrar, o som da letra do meio, ela é o som do alfabeto, tá? O som que ela tem no alfabeto, né? O nome dela no alfabeto. Tipo, aqui é I. Fica. Por isso que fica here. E não her. Aqui tem o win. Win. É só lembrar do Grêmio, né? Vencer. Tá. Win. E aqui eu tenho vinho. Wine. Wine.
que é O som mesmo do- som da letra I. no alfabeto, né? Aqui, Ó, acho que quem não tinha assistido essa videoaula ainda vai assistir essa videoaula, porque ela é muito legal para pronúncia. Ela tem várias dicas de pronúncia. Ela tem dica de pronúncia com o alfabeto, ela tem dica de pronúncia com can e can't. Tem várias outras dicas de pronúncias imperdíveis, assim. Então, a gente fez um compilado das mais importantes e fez essa videoaula que a gente chamou de Masterclass de Pronúncia. Eu botei ali no documento também, vou mandar para vocês, mas lá no nosso YouTube tá como Masterclass de Pronúncia. Tá? Acho que ela responde algumas das dúvidas, né? Acho que sim? Yes, yes. Very good, very good. Let me go ahead. Deixa eu ver o que nós tínhamos mais de dúvida. Acho que temos mais umas 2 ou 3 dúvidas e vai dar tempo, porque eu vou ser mais breve agora. I promise you. Eu nunca consigo terminar no horário. Nunca. Quem tá aqui com a gente hoje e que não estava aqui antes, me perdoem, eu nunca consigo terminar no horário. Mas a gente vai conseguir. Let me go ahead. Deixa eu compartilhar com vocês de novo a minha tela. A gente ir lá para as últimas dúvidas aqui, ó. I have some yes. Josie has a question. Josie is here with us. Expressão rather than because of it, week 20. Na frase but also by the incredible resilience of people who thrive despite the government, rather than because of it. A expressão destacada ao invés de devido a ele, teria alguma outra opção de tradução? Rather than. Isso aqui é do texto lá da Chimamanda, que vai falar um pouquinho, né, que essas pessoas, elas vencem na vida apesar do governo e não devido a ele. Rather than, aí eu coloquei aqui para vocês, que rather than, ele é primo do instead of, ao invés de. Ele é usado para falar que uma coisa é preferida ao invés da outra, né? Ou acontece ao invés de outra. Então, ó, eu poderia ter dito assim, ó, people who thrive, people who succeed, em vez de thrive, poderia ser tem sucesso, as pessoas que conseguem vencer na vida. People who succeed, é que, tipo assim, normalmente as pessoas vencem por causa do governo. É o que ela quis dizer, que os países, a ideia do governo é ajudar as pessoas a vencer. Mas no caso do país dela, que é a Nigéria, isso acontece, essas pessoas que conseguem vencer, elas vencem apesar do governo que não ajuda com que elas vençam. Então a situação é, apesar, ao invés de por causa do governo, devido ao governo. Esse because of poderia ser por causa de e não devido ao, mas é o mesmo sinônimo, tá? O rather than é sinônimo de instead of, como because of é sinônimo de due to, que vai ser devido a, right? Então acho que, não sei se essa era a dúvida, acho que respondo. Josi, me diga se você entendeu. Yes. É que eu achei que ficou estranho essa expressão, ao invés de devido a ele. É estranho, mas é a ideia que ela quis passar, assim, né? Ao invés de por causa dele, talvez ficaria melhor, né? Ao invés de por causa dele. Ou ao invés de ser... Apesar dele, não poderia ser, né? É que apesar é o despite, ali de cima, ó. Que tem sucesso apesar do governo, despite the government, daí é despite, mas dá a ideia de apesar de, é só para não repetir mesmo essa expressão que eles tentaram uma outra, que também pode ser usado, tipo, I prefer, in the morning, I prefer drinking chimarrão rather than coffee, ao invés de café, eu prefiro beber chimarrão ao invés de café. This is me. I prefer drinking chimarrão rather than coffee. Yes? Yes. Ok, thank you. Very good, very good. E vocês vão ver ainda um would rather, que vai significar preferir, mas eu não vou tocar aqui porque tem mais dúvidas adiante e essa não foi uma dúvida. Outra dúvida daí da Josi também. Very good, Josi. We continue about food. Posso usar a expressão red meat para me referir à carne vermelha? I don't eat red meat. Yes, you can. Mas eu quero dar uma dica importante para vocês. Como é que vocês sabem se o que vocês querem dizer é dito assim na língua? Como que a gente faz isso? Será que a gente sabe isso assim só por... Meu Deus, né? Alguém tem essa resposta para me dar ou eu posso dar? Como é que eu sei que usa assim?
Como é que eu sei se usa assim? Tipo assim, aprendi eu acho que red meat é carne vermelha, mas como é que eu tenho certeza disso? Uma estratégia para descobrir isso. Estratégia de tradutor, galera. Estratégia de tradutor eu coloquei até um link aqui para vocês verem como funciona. Estratégia de tradutor joga no Google a tua frase em inglês. I don't eat red meat. Coloca no Google essa frase. E se abrir jornais, sites confiáveis, tá? Sites de jornais, sites de científicos, acadêmicos, que tragam essa tua frase especificamente, red meat, tu abre. E aí tu lê. E tu já aprende um monte de palavra nova, porque ele tá falando exatamente sobre o assunto que tu tá pesquisando. E aí tu vai ver se ele faz sentido. E aí, por exemplo, eu coloquei um aqui, esse sobre diabetes, ó. Ele vai abrir aqui, permitir. E ele trazia exatamente o red meat, ó. Aí aqui ele tá dizendo que tem, ó. Eu botei lá no Google para procurar para vocês, olha. Higher intakes of red meat have been linked with a number of health problems. O que vocês entendem por essa frase? Vocês estão enxergando a minha tela? Me perdoem se não estiverem. Não. Não. Compartilha em cima. Eu compartilhar, deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Aqui, ó. Que eu cliquei o coisinha e agora que abriu. Ó. Sim? Ó. Yes. Aí eu botei no Google red meat, e aí o primeiro site que eu achei sério, porque esse aqui é o diabetes.com.uk. UK, gente, esse finalzinho aqui sempre mostra de que país é. Esse aqui é da Inglaterra, ó. UK, United Kingdom. O Canadá vai ser .ca. A Austrália vai ser .au. Sim? Portugal é .pt. Reino Unido é .uk. E .com é os Estados Unidos, né? Então aqui, cá estamos nós, red meat. Ó, primeiro o título já mostra o que eu tô procurando. Então eu já sei que tá certo usar red meat para isso. Mas aí eu já posso aprender mais vocabulário ainda. Olha que coisa linda, eu adoro aprender vocabulário com texto original. Daí eu pego aqui, ó. Higher intakes of red meat has been linked with a number of health problems, including type 2 diabetes. Quem sabe essa frase? Quem consegue identificar o que significa essa frase? Maior ingestão de carne vermelha tem sido associada a um número de problemas de saúde, incluindo 2 tipos de diabetes. Isso, incluindo diabetes tipo 2, porque tem 2 tipos de diabetes, né? Very good! Olha só, isso não é uma frase fácil, é uma frase tirada de um jornal científico. Yes? Mas essa é a ideia, vocês conseguem achar a palavra ou a combinação de palavras que vocês querem usar na tradução, porque em português a gente também fala carne vermelha, mas eu entendo a dúvida da Josi porque muitas vezes não se fala do mesmo jeito. Muitas vezes a gente fala de um jeito e em inglês se fala de outro. Como é que eu sei se funciona? Coloque em inglês no Google e vê que tipo de sites trazem aquela combinação. Se for um site brasileiro traduzindo, não confia muito. Tu tem que confiar se for sites que a gente fala em língua inglesa, que trazem essa combinação de palavras juntas. Right? Mas respondendo a dúvida da Josi, que era somente se podia ser red meat, pode ser red meat, que a gente nunca para ali, né? Deixa eu voltar aqui lá para as últimas. Acho que tinha mais uma dúvida ainda, mas eram rápidas as outras duas. Very good. Estamos finalizando. Eu tenho uma dúvida sobre o red meat. Go ahead, please. Por exemplo, o site que você buscou foi do Reino Unido, né? E poderia ser que nos Estados Unidos o inglês norte-americano não teria essa expressão? Poderia ser uma palavra mais utilizada no Reino Unido. Dificilmente alguma palavra, tipo assim, ó, não vai ser entendida nos outros ingleses. Muito dificilmente, tá? Assim como em português do Brasil e português de Portugal, a gente tem palavras diferentes, tipo assim, aqui em Portugal eles falam sítio ao invés de lugar. Mas a gente entende quando eles falam no contexto, tem um sítio novo para te ver. A gente fica pensando, tem uma fazenda. Eu fico pensando, né? Uma fazenda para me mostrar. Não, é um lugar. Mas assim, a gente associa as palavras. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, pelo menos os dois, a gente está pensando só nos dois, né? Tem o Canadá, tem a Austrália, tem a Nigéria, tem um montão de outros países. Mas pode sim se dizer de outra forma em outros lugares. E daí a gente pode procurar por sites que tem .com, que terminem em .com, para saber se nos Estados Unidos também se diz isso. Ou posso procurar especificamente .au, para saber se na Austrália também se fala desse jeito. Mas porque podem ter palavras diferentes para cada um dos lugares, sim. Normalmente palavras generalistas assim não, mas algumas sim. Right? Ok, thank you. No problem at all.
Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Temos mais 2 dúvidas, que uma é da Rita e a outra é do Maurício. Não sei se ambos estão com a gente. Quem está com a gente? Maurício e Rita estão com a gente? Let me know. Vou abrir aqui a telinha para responder as últimas 2 dúvidas aqui do... Eles estão aqui, ó. Maurício quer dizer, hi teacher, estou no módulo 0, intensivo. Gostaria de ouvir as pronúncias mostrando as suas diferenças das frases. Hey there, hello dear, hi dad. Pronto, falei as 3 pronúncias. Hey there, hello dear, hi dad. O Maurício vai assistir o fórum depois. Acho que ele assistiu o intensivo que saiu agora há pouco tempo no módulo 0. Coloquei aqui já. E a Rita perguntou assim, ó. Hi, teacher. Estou no módulo 3, class 9. Past simple. Negative verbs no infinitivo. Exemplo. I didn't listen to music. Why listen to? Rita, listen to, eu vou ignorar todas as tuas perguntas sobre past simple, sobre tudo ali, porque a tua dúvida, tu grifou que é o to. Por que eu tenho to depois de listen? Eu já respondi isso num fórum e eu quero que alguém me ajude. Por que eu preciso do to depois de listen? Por que eu uso ele com to? Quem poderia me ajudar a responder essa pergunta? I didn't listen to music, por exemplo. I didn't listen to music last night. Quem pode me ajudar? Who can help me? Teacher. Go ahead. Seria porque a gente sempre ouve alguma coisa? Porque é uma regência do verbo. Nós falamos no fórum. Very good. Porque o verbo listen, ele precisa da preposição to. Aí aqui eu não estou falando de infinitivo ou gerúndio, é a preposição to, eu preciso ouvir, porque eu nem precisa ser um verbo depois, ó. Não é, no caso aqui, não é infinitive. Rita, que você que não está aqui com a gente agora vai ouvir depois do fórum. O listen to não é um verbo no infinitivo que vem depois, porque music não é verbo, é uma preposição. Então o listen precisa da preposição to. Ouvir a ele, ouvir música, ouvir você. I listen to you. Eu preciso do to. Da mesma forma que em português eu digo gostar de você, mas quando eu vou usar o verbo amar, eu digo amar você, sem o de. O verbo gostar precisa da preposição de. O verbo amar não precisa da preposição de. O verbo listen precisa da preposição to. Como o verbo hear, que é o verbo ouvir, né? Hear. I can't hear, teacher. I can't hear. Não estou conseguindo te ouvir. Não precisa de preposição nenhuma. I can't hear you. Vou escrever aqui para nós finalizarmos essa parte. I can't hear you. I can't hear you. Então, o hear não precisa. Como o listen precisa. Yes? Acho que ficou clara essa explicação? Yes. Oh, yes? Let me see who is in here for us to finish. Deixa eu fechar meu... Gente, o que essa tela é uma loucura. Tem uma dúvida? Posso? Claro. Go ahead. Quando eu vou falar que eu me pareço, eu uso o look like? Depende. Me pareço com o quê, por exemplo? Pareço com a minha mãe. Uma adolescente. I look like a teenager. I look like a teenager. Yes. Então, o look like, no sentido de me parecer com algo, pode ser usado nas expressões. Isso, se parecer com algo ou com alguém. I look like my dad, for example. I look like my dad. Not like my mom. I don't look like my mom. My mom is blonde. My dad... Aqui nós fizemos um treino e aí a gente ficou na dúvida de se usava o look like ou usava o seems. Não. I seem, não. Acho que não é muito comum dizer I seem like a teenager. Não. It seems to me, aí sim, aí é outra expressão. Me parece, aí eu tô falando de outra coisa. It seems to me that she is pregnant. Me parece que ela tá grávida. Eu tô olhando, eu imagino que seja. It seems to me. Ou it seems to be raining. Parece estar chovendo. Não sei, assim, eu vi um barulho lá fora, tá tudo escuro, mas eu
parece estar chovendo. It seems to be raining. Pela voz dela, she seems to be crying. Mas look like vai ser para aparência mesmo. Se eu tô falando de aparência, look like. You're right. Ok, obrigada. No problem. Any more questions? Mais alguma dúvida? Cícero, Cleonice, Marinesa, Aline, Cris, Dani, Janaína, Jardiane, José, Josiane, Lu, Paulo, Rafa, Paulo again. Any more questions? No, teacher. No questions at all? Are you all right? No. No questions, Paulo? No more question. No? Paulo, Aline, Dani, Cris. Trying to hear you. No, you're right. No. No. Good, very good. So happy to see you here. This week, tomorrow, I'm going to, tomorrow is Monday? Yes, tomorrow is Monday. When I'm working on Sunday, I don't know what day is tomorrow, you know. Because I'm working, it's Sunday. I never know if tomorrow is Monday, if tomorrow is, I don't know. But tomorrow is Monday. Tomorrow, I'm gonna send you an email talking about this week. The materials I will upload today. The materials are gonna be uploaded just after our live class. Então, os materiais que a gente tem para a semana 21 eu vou liberar agora a partir de agora, né? A partir de agora, depois da nossa aula, eu já vou liberar os vídeos ali. Vocês vão ter 6 vídeos novos. Para quem está na semana 20 já, né? Terminou a semana 20 ontem. Então, hoje hoje não, né? Segunda-feira começa a semana 21. Então, hoje liberamos os 6 vídeos. O tema de vocês essa semana é assistir os 6 vídeos. Pode assistir o vídeo 1 na segunda, ou 2 na terça, e assim por diante. E na outra semana, fazer o roteiro da semana 21. Já vai estar disponível lá também, mas vocês podem fazer ele com tempo e atenção semana que vem. Porque os vídeos de roteiro, eles levam em torno de 30 minutos, mais ou menos, cada um. 30, 40 minutos. Então, assim, para não ocupar vocês 2 horas num dia, porque às vezes vocês não estão preparados para usar 2 horas de um dia para assistir todo o vídeo, fazer o roteiro, daí vocês começam a fazer o roteiro sem fazer o vídeo, e aí é pior. Então, eu separei 2 semanas. Para quem tá um pouquinho atrasado, vai ter um pouquinho de tempo. Por exemplo, vai assistir os vídeos, vai dar meia hora, vai ter meia hora para colocar alguma coisa em dia. Então, vocês podem colocar as coisas em dia essa semana, tem uma semana inteira para colocar as coisas em dia e assistir os vídeos. E na semana que vem fazer a Week 21, a semana 21, que começa um pouco diferente já. Tem algumas atividades diferentes, tem algumas propostas diferentes. E essa semana eu vou mandar para vocês um e-mail com o cronograma do segundo semestre, que agora a gente chega na metade do curso. Então, vocês têm um cronograma agora de aulas de speaking, né? Pra gente marcar lá, tem aulas de speaking em agosto, aula de speaking em setembro, aula de speaking em outubro, aula de speaking em novembro. E eu quero mandar isso para vocês bonitinho. Eu vou mandar isso para vocês no e-mail amanhã. E eu tô separando, eu não mandei ainda porque eu tô escrevendo lá no material todos os links de fóruns e aulas de speaking. Eu tô colocando eles todos num documento só. Para quem não conseguiu ver todos, possa, assim, imprimir aquele documento, que nem eu fiz na semana, acho, 14. Na semana 14 eu coloquei todos até a semana 14. Daí agora eu quero colocar da semana 15 à semana 20, todos os que faltaram. Para que vocês saibam, eu não assisti essa aula de speaking ainda. Aí vocês possam ir riscando, ó, falta assistir essa, vou assistir essa, vou praticar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para que vocês saibam o que está faltando e o que tem que ser feito ainda. Então, eu estou terminando de fazer isso hoje, e eu quero ver se eu já mando isso no e-mail junto para vocês amanhã. Tá certo? Porque eu vi algumas pessoas estavam meio perdidas. Cíntia, eu não sei onde é que eu acho, qual fórum que eu não vi, porque às vezes, porque eu mando um e-mail por semana, tá? Toda semana eu mando um e-mail, pelo menos um. Então, assim, nesse um vai o fórum da semana anterior, para quem não assistiu, com o link e a marcação do fórum da semana corrente. Então, só que assim, é um por semana. Se vocês pesquisarem ali por uma Sling Online no e-mail de vocês, vocês encontram todos os e-mails que foram mandados. Se vocês não deletaram nenhum, vocês têm todos os e-mails que eu mandei. Mas facilita se eu mandar para vocês todos os links. Então, eu vou tentar fazer isso para vocês para mandar para amanhã. Tá certo? Certo. Então, meus queridos, have a beautiful and blessed Sunday. I hope it's a beautiful day where you are. And here it's 7:15 p.m.
but it's still sunny and a beautiful day. So I'm still having some day off, but I'm gonna be working because I have to send some emails to you. I'm gonna I will listen to your speaking activities that you posted on the groups last Thursday, because I saw many people sent the practice and it was really, really nice, but I was really sick, so I couldn't speak. And then now I'm gonna be listening to it during the week and replying with some tips and saying something about your speaking, right? Right. Okay, my dear, have a beautiful and blessed week. See you next week. See you. See you. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. See you. Any more questions about the new week coming on? No. No. Todo mundo recebeu. No. Everything all right? Yes. Kisses, bye. Bye bye. Have a beautiful Sunday. Bye. I have one question here. Tá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fechar a gravação.